Olá, o programa Conversa no Memorial recebe hoje a visita de um cidadão que teve 2 mandatos de deputado estadual em 2 legislaturas, 47ª e a 46ª. Um currículo invejável, vários cargos importantes, né? Cargos relevantes, vice-prestados ao Rio Grande do Norte. 87 anos bem vividos. É um prazer receber para esta conversa no Memorial Dr. Manuel de Medeiros Brito. Para animar esta conversa, nós também convidamos o jornalista e escritor João Batista Machado, Machadinho, meu querido amigo e colega dos bons tempos do Diário de Natal. Doutor Brito, este programa de entrevistas tenta resgatar, né, via o testemunho oral, a história dos que fizeram e que fazem a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vamos começar lá para o Jardim do Siridó, onde a mosca azul beliscou Brito já lá com 17 anos, já gostava de temas políticos. Vamos retornar a Jardim do Siridó? Inicialmente eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do seu coordenador de comunicação, meu dileto amigo e conterrâneo siridoense, Aloysio Lacerda, e ao meu companheiro de governo também, João Batista Machado, a quem eu chamo de Machado Lopes. É um prazer participar desse programa e contribuir com a minha modesta dissertação, do trabalho que eu pude executar como deputado em 2 legislaturas. Inicialmente eu digo aos senhores que me ouvem, que me distinguem com sua atenção, que nasci de uma família modesta, embora de linhagem, na região do Siridó, mais precisamente na cidade de Jardim do Siridó, em 6 de julho de 1928. Completei, por conseguinte, 87 anos, há 2 meses atrás. Meus pais eram, como eu disse, de origem modesta. Meu pai tinha uma atividade de agropecuarista de pequeno porte e comerciante. E casou-se com minha mãe, que era também da família Medeiros, sem que minha avó, Joaninha, quisesse o casamento, por conta, segundo me consta, dos antecedentes de meu avô, Zé Moita, que era natural de Caicó. Mas houve o casamento, mamãe foi furtada, porque minha avó não queria, e desse casamento nasceram 9 filhos, 3 morreram na primeira infância e se criaram 6. Eu fui um deles, eu fui dos que sobreviveram, eu sou o terceiro. E me lembro ainda da minha infância, um pouco atribulada, porque a primeira noção que eu tenho da minha vida foi em 1931, eu tinha 3 anos de idade, quando nasceu meu irmão Jader, que é educador, mora hoje no Rio de Janeiro, aposentado, e eu me lembro que ele deu muito trabalho para nascer, né? Tinha a cabeça muito grande e tal, e a parteira que atendia comumente a mamãe recomendou que chamasse um médico. E papai, que tinha um médico, parente dele próximo, que era Dr. Zé Medeiros Rocha, de Caicó, convocou para prestar o socorro à mamãe e ao rebento que estava por nascer. E graças a ele, abaixo de Deus, que foi feita a cirurgia com sucesso e nasceu Jader. Eu me lembro do aperreio, não é? Diante da iminência de um desenlace. Bom,
Em 1931, foi o ano que Jardim nasceu, o Rio Grande do Norte e o Nordeste iniciaram uma fase de secas. 3 anos seguidos. 3 anos seguidos de seca, que causaram muita dificuldade para a região nordestina, sobretudo para nós do Seridó, do estado do Rio Grande do Norte como um todo. E eu me lembro que já se falava que iam construir um açude grande no Caicó, e que um paraibano chamado Zé Alberto de Almeida teria vindo ao Caicó para localizar essa obra, cujo prefeito era o iniciante de empresário Dinarte de Medeiros Maredes. E esse açude foi construído, foi o Itães, que custou muito a encher, porque os anos seguintes foram de seca também, né? Mas em 1934, ele encheu e foi um fato de muita repercussão na região. Bom, o meu pai, como eu disse, era um agricultor de pequeno porte. E, por conta dessa prolongada estiagem, ele teve muitas dificuldades na execução de suas tarefas e no próprio comércio. E, como nós dispunhamos de um casarão construído na primeira metade do século XX, que pertencera a um filho do fundador de Jardim do Seridó, a um neto do fundador de Jardim do Seridó, que se chamava... Quem era o Azevedo? Era Coronel Manuel Ildefonso de Oliveira Azevedo. Esse cidadão foi quem construiu o solar que hoje nos pertence ainda. E ele era o chefe político de Jardim, pai do coronel Filinto Elísio, que foi deputado permanentemente na República Velha e depois, em 1935, aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Chegou a assumir o governo do Estado, Filinto, quando Zé Augusto precisou licenciar-se em 1924, na grande invernada que houve, e Zé Augusto precisou se ausentar e Filinto era, na ocasião, o imediato para assumir o governo, porque o vice-governador era o doutor Augusto Leopoldo, que era o pai de Mário Câmara, e não quis assumir. E Filinto foi quem fez as vezes dele, passou 2 meses no exercício do cargo de governador. Então, Jardim teve essa origem de políticos. Primeiro, o pai de Filinto, que era Manuel Ildefonso, que saiu de Jardim do Seridó por uma indisposição com o primeiro vigário da cidade, que foi o padre Justino Pereira de Brito, primo legítimo irmão do bisavô de Dinarte e do padre Zé Modesto Pereira de Brito, que era padre também, que foi vigário colado no Acari. Ele em Jardim e o irmão no Acari. Mas o coronel Manuel Ildefonso teve uma desavença com o padre, porque, segundo consta a história, ele teria se enamorado de uma irmã do coronel Manuel Ildefonso. Homem de coragem. Pois é. Aí ele foi embora para Paraíba, nunca mais voltou a Jardim do Seridó e passou o comando político a Filinto. Coronel Filinto Elísio, que era o avô de Alinho, de Max de Azevedo, que está aí vivo, meu dileto e querido amigo e conterrâneo, vai completar no dia 27 94 anos, lúcido e servindo ao Rio Grande do Norte, como integrante da Liga de Ensino, de que eu sou presidente. Brito, esse casarão virou uma espécie de hotel, de pousada. Aconteceu o seguinte. Foi aí onde você conheceu... Em 1934, papai, em dificuldades financeiras, procurou o coronel João Medeiros, que era, nessa época, um empresário já bem sucedido, querendo que ele, como era muito ligado a Severino Alves Bila, que era concessionário da General Motors, no Rio Grande do Norte, conseguisse que papai comprasse um caminhão para ajudar no comércio dele.
João Medeiros, que era um homem muito experiente, com muito alcance, bem mais velho do que papai, ponderou a ele, de quem era compadre, que ele era padrinho de uma irmã minha que faleceu na primeira infância, disse: compadre Zusa, isso não tem futuro para você. Por que é que você não transforma a sua casa num hotel para acolher as personalidades que vêm exercer o seu mistério nesta cidade? Que não tem onde ficar, que não tem hotel. Aí você vai passar a hospedar figuras importantes, muita gente vai transitar por aqui, porque aqui não tem hotel, aí muita gente vai parar aqui para hospedar-se, e você sai dessa dificuldade. E ele tomou o conselho do amigo e conseguiu, com um cunhado dele, irmão de minha mãe, chamado Paulino Alto de Medeiros, que era meu tio, sogro de doutor Edmundo Medeiros, hoje filho de João Medeiros, e ele financiou a construção, a adaptação do casarão para o hotel. Foi aí que começou a funcionar, no dia 7 de setembro de 1934, o Jardim Hotel. Eu tinha, nessa época, 6 anos de idade. E aí a minha vida se transformou completamente. Eu estudava no grupo escolar, menino, e aí foram hospedar-se lá em casa. O promotor público era doutor João Agripino Maia, futuro governador da Paraíba, senador da República, irmão de Tarcísio Maia. O juiz de direito, doutor Carlos Augusto Caldas da Silva, depois desembargador. O dentista, doutor Severino Caboclo, que era do Brejo paraibano. O médico. O médico, que era um pernambucano chamado doutor Gilberto Pinheiro, passou lá uns 6 meses, depois foi embora. O dentista, eu já falei, e o padre, que era padre Antônio de Melo Chacum, recém-ordenado, que era de Currais Novos. Gente boa também, viu? Então, eu, menino, passei a conviver com esse povo. E daí por diante com os que foram sucedendo. João Agripino morou lá em casa, no hotel, 4 anos, de 34 a 38. Em 38, ele voltou à Paraíba, onde fez carreira política. Em 45 se elegeu constituinte, deputado constituinte, federal constituinte. Bom, e aí veio para sucedê-lo um promotor de justiça de Pernambuco chamado Pitágoras de Souza Dantas. Eu não sabia de quem se tratava, mas depois, com o passar do tempo, né, há uns 30 anos atrás, quando começou esse movimento de revolução no Nordeste e tal, antecedendo a 1964, tinha um general de lá chamado Aristóteles de Souza Dantas, que era irmão desse Pitágoras. Bom, e aí foi. Depois veio Mandela Augusto, Bezerra de Araújo, que era sobrinho do Dr. Zé Augusto, não é? Foi também promotor em Jardim. E doutor Mário Moacir Porto passou por lá também? Não, Mário Moacir Porto não, mas outras figuras importantes também passaram por lá, por Jardim, inclusive juízes de direito, não é? Como foi o caso do desembargador Heber Cardoso mais tarde. João Medeiros, parece. João Medeiros, filho, não, porque ele era promotor em Jardim quando casou-se com uma nativa, a mãe de Jomar Medeiros, chamava Maria de Lourdes Medeiros Fernandes. Era mãe de Jomar e foi a primeira esposa do Dr. João Medeiros Filho. Ele casou, ela teve 2 filhos, Jomar e Maria de Lourdes, e morreu do parto de Maria de Lourdes. Aí foi tempo que ele veio para Natal e casou-se aqui com a irmã de Zé e Delfonso Machadinho. Não, Luiz, vamos lá os partidos criados em 45, né? Sim. O país democratizado. Brito pertenceu a um grupo chamado, né, Alamuça da UDN, que é do PSD e portanto. Brito, lá atrás no PP, o velho PP, ele não era nem eleitor. 45. Aí. Não era nem eleitor aí. 45 era, foi depois do PP, foi antes. Antes. 34. E eu nem era eleitor. Porque o DN e PSD herdaram quase todos os políticos do PP. Você, assim, você nasceu aí, você vislumbrou aí a política, ou foi algum coronel, que era comum,
financiar jovens talentosos como você, como João Medeiros, por exemplo, você falou agora aí, incentivar o jovem a renovar a política do Rio Grande do Norte? Veja bem, eu fui estudar em Caicó em 1943. Eu fui da primeira turma do ginásio de Caicó. Não concluí lá por um acidente de O senhor percurso. ficou 2 anos no ginásio diocesano. Eu fiquei 2 anos e meio. Bom, o diretor do ginásio, o ginásio de Caicó se deve primordialmente a 3 figuras que são responsáveis por este sucesso. Dom Delgado, Dom José de Medeiros Delgado, cuja mãe era sua conterrânea de Serra Negra, da família Medeiros, parenta nossa. Monsenhor Valfredo Gurgel, que nesse tempo era padre Valfredo Gurgel, e Dinarte Maris, que era já empresário. Esses 3 foram os responsáveis pela criação do ginásio diocesano Siridóense. Por quê? Porque Dom Delgado teve a ideia, recorreu a Monsenhor Valfredo também, que seria o primeiro diretor, e a Dinarte porque tinha uma ligação política com todos os prefeitos do Siridó e empresários seridóenses. Para quê? E era uma espécie de mecenas. Perfeitamente. Para que esse povo prestigiasse a iniciativa do Dom Delgado com recursos que possibilitaram a construção do ginásio. Tanto, isso foi em 42, tanto que em 43 já começou a funcionar o ginásio com o internato. E eu fui para lá, fui interno de Caicó, no ginásio diocesano Siridóense. E Monsenhor Valfredo certamente enxergou em mim algumas qualidades para ajudá-lo na administração da secretaria do ginásio, bater a hora. De bedel. Bedel, pronto. E aí lá fui eu, né? Bom, e o que é certo é que me liguei muito a Monsenhor Valfredo. Monsenhor fundador do PSD. Pô, bom, escute, aí quando veio 45, nesse intervalo de 43 a 45, assumiu o governo do Estado um caicoense chamado General Antônio Fernandes Dantas, que era caicoense e parente de todo mundo lá. General Dantas veio sucedendo a Rafael Fernandes, que era o interventor, até julho de 43, mas por uma questão de doença, ele foi aconselhado a deixar o governo. E, segundo consta, Aldo não teria pretendido continuar como interventor, que era o interventor interino. E veio o general Dantas, que foi muito bem acolhido, dizem que foi indicação do general Góes Monteiro. O general já tinha sido interventor na Bahia quando veio o golpe de 37, que depois Juraci. E aí ele veio para a interventoria do Rio Grande do Norte. Bom, chegando aqui, ele adotou uma política de conciliação com todos os integrantes do Partido Popular. Porque o povo de Mário Câmara já tinha se dispersado e João Café também estava ausente daqui. O que é certo é que ele organizou o secretariado dele com base no Partido Popular, como era o de Rafael. E foi assim prestigiado e prestigiando todas as lideranças do Partido Popular. Eu me lembro que eu era estudante lá do Colégio de Caicó, em setembro de 43, quando ele foi a Caicó pela primeira vez, depois que assumiu o governo, e foi recebido com apoteose por todas as lideranças do Estado. Todo esse povo que contribuiu para o ginásio, prestigiando o trabalho de Monsenhor Valfredo de Dinarte, estava todo esse povo lá a bater palmas. E eu me lembro que ele foi saudado por doutor Hilarino Pereira, em nome da comunidade caicoense do Siridó. Gostava, era um grande orador. Então, eu me lembro disso. Depois disso, foi um banquete no Grupo Escolar Senador Guerra, nos salões do Grupo Escolar Senador Guerra. O jovem estudante Manuel de Medeiros Brito, respondendo aí a questão de Machadinho, chega à ala jovem da UDN, mas esse é assunto para depois do nosso intervalo. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais?
Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou. Isso dá samba, hein? O programa Conversa no Memorial recebe hoje a visita do deputado Manel de Medeiros Brito. No bloco anterior, Machadinho provocou o jovem estudante Manel de Medeiros Brito, que estava chegando na política, né? Ele tomou gosto pela política lá em Jardim e lá no Colégio Diocesano em Caicó, no ginásio diocesano na época. Certamente aqui no 7 de setembro, né? E foi para onde, Machado? Para a ala moça da UDN. Da UDN. Quem eram os seus companheiros? Jovens? Eram jovens? Vejam bem os senhores. Eu era aluno interno no Colégio de Caicó, como o senhor Alfredo diretor. E nós nos habituamos, toda noite tinha um bate-papo, né, nos aposentos do Monsenhor Alfredo. Eu, Zé Geraldo Moura da Fonseca, que ainda está vivo, com 90 e tantos anos, Bianô Medeiros, lá do Acari, que foi vereador aqui em Natal, que já faleceu, Pademar também já faleceu, e nós nos reunimos com o Monsenhor Alfredo para informações sobre a guerra, né? De repente vem o general Dantas como interventor, muito bem acolhido. Quando chegou 45, o Partido Popular, que não existia mais, tinha sido extinto por Getúlio, não é? Representado por Zé Augusto Dinardi, abandonaram o general Dantas, que foi para o PSD, e esse povo foi para a UDN. Então, nas nossas conversas de alcova, como o senhor Alfredo e esses outros aqui me referi, se dizia que era uma ingratidão abandonar o general Dantas. E eu também fui da mesma onda. Então, meus familiares souberam da minha tendência pelo PSD e me deram a chave de roda para que eu me enquadrasse dentro da liderança da UDN de Jardim, que era representada pelo coronel João Medeiros, porque Filinto Elísio já tinha morrido um ano antes, em 1944. E o chefe político de Jardim do Seridó era o coronel João Medeiros. Então, eu sofri essa influência decisiva para não ficar no PSD e sim na UDN. Nem sequer eu votava ainda, porque eu não tinha idade para tanto. Mas, por conta disso, é que eu não vim a Natal quando o ginásio veio, que era um ato, sem dúvida nenhuma, com repercussão política. O ginásio veio fazer uma visita ao general Dantas. E eu tinha sido escolhido para falar em nome dos meus colegas. Mas, por conta disso, eu não vim. E aí ponderei a Monsenhor Alfredo, que não podia vir e tal. Quando voltou da excursão, eu procurei saber do Monsenhor Alfredo como era o desenrolar dali por diante. E tinha havido uma indisposição minha com o Pademar, que era professor de inglês, e aí eu perguntei a Monsenhor Alfredo se o Pademar ainda voltava depois das férias a ensinar lá. Ele disse, volta, e se você quiser pedir transferência, peça. Foi como se me convidasse para me transferir. E eu peguei na palavra e vim embora para Natal. Estudei lá, o diocesano sempre ficou do lado do professor. Pois é, e aí eu vim embora para Natal e fui ensinar aqui num curso que era na Rua São Tomé, dirigido pelo doutor Túlio Bezerra de Melo,
sobrinho de Ubaldo Bezerra, que foi quem conseguiu com ele que eu viesse trabalhar aqui, ensinando, preparando os alunos para o exame de admissão. Naquele tempo, o exame de admissão era como se fosse um vestibular para entrar no ginásio. Nós aqui fizemos. E eu comecei minha vida aqui em Natal ensinando primeiro a esses alunos. E depois, no ano seguinte, eu fui para o 7 de setembro ficar como uma espécie de prefeito e também ensinando a quem precisasse de mim. Quando eu terminei, e aí fui para a UDN. Comecei a frequentar a sede da UDN, que era na rua Luiz Caldas, alugada ao desembargador Régua Tinoco, ali em frente à capela do Goulart da Conceição. E os meus companheiros da UDN, Ney Marinho, Moacir Duarte, Luiz Carlos Ábato Galvão, irmão de João Frederico, que já morreu, todos os dois já morreram, Hélio Medeiros, lá de Caicó, filho de Floriano Medeiros, irmão de Aldo Medeiros, desse povo, primo de Dinarte, não é? E Cromel Tinoco, João Vilar Ribeiro Dantas, chamado Dantinhas, não é? Bom, e era uma turma jovem que a gente participava. Nilton Navarro também, né? Nilton Navarro, Valflano de Queiroz. Você não conheceu o Valflano de Queiroz? Dois poetas. Mas você conheceu? Conheci, Valflano. Pronto, poeta. Ele e Nilton. Ele veio da amizade de Nilton. Ele não era da Receita Federal. Oradores. Ele não era da Receita Federal. Era cunhado de Walter Pereira. Eles eram, Valfran e Nilton eram os oradores. Oradores, Eram os oradores. Então, nós participávamos dessa aglutinação da juventude para a UDN e tal. Uma missão muito ingrata que o povo não gostava da UDN. Né? Tanto que o Brigadeiro perdeu 2 vezes, nunca conseguiu eleger o presidente da República, a UDN. Mas o que é certo é que nós seguimos essa trilha e participamos da campanha do Brigadeiro em 45 e no ano seguinte, em 47, na campanha de governador do Estado. Então, essa foi minha iniciação na política do Rio Grande do Norte, estimulado por meus familiares de Jardim do Seridó, que enxergavam em mim alguma vocação para a atividade política. Naquele tempo, você já frisou isso, a política que se fazia no Rio Grande do Norte, no país todo, você ou era filho de alguém com posses, com dinheiro, exatamente, ou familiares, ou um coronel que via aquele jovem, alguém com chance de ser um futuro brilhante como político e tal. Quem foi o seu padrinho nessa arrancada sua, deputado? Veja bem. Quem foi o seu mecenas, Brito? Quem me estimulou para ingressar na política foi um cidadão chamado Joaquim Alves da Silva, que era casado com uma tia minha, irmã de meu pai, chamada Adalgisa, e era o braço direito do coronel João Medeiros na política de Jardim. Ele era quem articulava a política de Jardim para o coronel João Medeiros. Ele e um cunhado dele chamado Pedro Isidro de Medeiros, que foi prefeito de Jardim durante 10 anos. Bom, então esses é que me deram o sinal para que eu me credenciasse para a política de Jardim, para ser deputado. Bem, eu fui estudar no Rio de Janeiro em 1950 e lá... Curso de Direito lá, inclusive, né? Fui estudar Direito em 1950, levado por Dinarte Marins, que era hóspede lá do hotel para lá e para cá, vinha para Natal toda terça e voltava na sexta, e tinha um irmão que era médico em Jardim, e por conta disso ele parava sempre em Jardim, na vinda e na volta. E aí ele me acenou com a possibilidade de arranjar um emprego para mim no Rio de Janeiro. E ele disse, quando vocês terminar o Ateneu, naquele tempo era o Ateneu, era o clássico, eu fiz o clássico, que eu queria seguir direito, você me escreva que eu lhe arranjo um emprego. E eu, quando chegou 49, fiz uma carta para ele comunicando, e ele me passou um telegrama, que eu ainda tenho guardado, de Maris, que era o endereço da empresa dele, né? Aqui em Natal, para professor Manuel Brito. Pode vir, abraço de Dinarte. Bem, eu fui embora para o Rio de Janeiro, consegui uma passagem com o governador Zé Varela, de cujo filho eu tinha sido professor,
E fui na Aero Ângelo Geral. ou Marcelo? Hein? Ângelo ou Marcelo? Marcelo Caçula. Aí cheguei ao Rio de Janeiro em janeiro, no dia 18 de janeiro de 1950. Num dia de sábado, na segunda-feira, me apresentei ao escritório dele, de Dinarte, na Rua do Rosário. Aí ele disse, seu emprego já está arranjado. Conhece o deputado federal Aloysio Alves? Conheço. Não tenho aproximação com ele, mas conheço. Então você se apresenta a ele que você vai trabalhar com ele. Aí me apresentei a Aloysio, ele disse, você vai ser meu secretário particular. E foi aí que eu comecei a destrinchar o Comitê Político Nacional e Administrativo, me credenciando para prestar serviço à minha terra e ao meu estado. Aí eu descobri caminhos, veredas e trilhas para poder servir a minha terra. Porque assessorou praticamente a bancada do Rio Grande do Norte. Perfeitamente. Eu fui secretário Aloysio, em 1950, ele era deputado federal, e tinha Zé Augusto, nós só tínhamos 2 deputados federais, Aloysio e Zé Augusto. E eu assessorava os 2 e os deputados que de mim precisassem, com exceção de João Café, porque eu não tinha aproximação com ele. Então, em 51, foi eleita a nova bancada do Rio Grande do Norte e eu passei também a dar apoio a Desuíte, Durico, Zé Anô, Mota Neto, não é? E fora Aloysio, doutor Zé Augusto e o coronel André Fernandes, que também entrou nessa leva, né? E isso me deu muita condição de ajudar a minha terra. Bom, logo no primeiro ano que eu já estava no Rio de Janeiro, quando eu vim a Jardim, né, para a eleição de 50, em que nós apoiamos Manuel Varela e houve a cisão da UDN, levando o DCE a candidatar-se ao governo, já nessa oportunidade eu senti o estímulo do coronel João Medeiros para que eu militasse na política. Então, o coronel João Medeiros, empresário bem-sucedido, compadre de meu pai, amigo da minha família, foi o responsável para que eu ingressasse na política da UDN no Rio Grande do Norte e me elegesse deputado estadual a primeira vez em 1954. Posse em 55. Posse em 1955. Né? Você foi eleito por Aliança Democrata Cristã, que era o UDN e o Partido Democrata Cristão. Perfeitamente, PDC. que era o de Zé Varela. PDC. Do PDC. Eu me elegi, eu fui o penúltimo eleito. O último foi Ney Marinho. Pelos dados que nós arquivamos aqui no memorial, o PSD fez 13 deputados. Foi. A Aliança Democrática Cristã, 11, né? O DN e PDC. E o Partido de João Café fez os outros. A Associação Aliança Social Progressista, Foi. 7. 7. O Partido Republicano, que ainda estava arquejando, Era o DCE. fez 1. O PTB de Vargas, 2. Eram um total de 20. Eram 34. Né? 34. Na minha época eram 34. E aí eu tomei posse em 1955. Em janeiro de 55 foi a nossa posse. Você deixou o Rio e veio morar aqui? Não vim morar aqui. Por que eu não vim morar aqui? A Assembleia, naquela época, funcionava durante apenas 4 meses. O período legislativo era de 4 meses, de julho a dezembro. Então, eu permaneci no Rio de Janeiro, dando apoio aos deputados, vim aqui de vez em quando, não é? Passei a ajudar a Arquidiocese de Natal, que era do Eugênio, o bispo auxiliar, não é? E as instituições sociais, as faculdades que estavam surgindo, Dr. Onofre, que era o presidente da Sociedade de Assistência Hospitalar, e que depois transformou na Faculdade de Medicina, e assim por diante. De modo que eu preenchia meu tempo lá no Rio de Janeiro, desta forma, servindo a minha terra. A capital era no Rio de Janeiro, nessa época. 55 anos de eleição para o governo do Estado. Aí houve a eleição para o governo do Estado. Não é?
a UDN se dividiu mais uma vez. Por quê? Porque o meu colega de assembleia, deputado Jocelyn Vilar, lançou-se candidato contra Dinarte Maris, que era o nosso candidato natural. E levou o meu primo e parente e amigo, Estecel de Brito, que era meu colega de assembleia, eleito por Caicó, né? E parente de Dinarte muito perto. Aí, Dinarte ganhou a eleição com 15 mil votos. E Zé Varela era o vice-governador. Foi eleito vice-governador. Nessa condição, passou a presidir a Assembleia quando foi instalado o novo governo. Bom, formou-se para o Senado, houve um acordo tácito entre o PSD e a UDN, reelegendo Georgino Avelino e elegendo Dinarte, que tinha perdido a eleição em 50 para Querginado Cavalcante. Bom, como Jardim foi um dos raros municípios da UDN que cumpriu o acordo, isso nos deu muita condição para Silvio Pedrosa prestigiar o nosso grupo. Tanto que eu fui auxiliar de Silvio Pedrosa antes de ser deputado. Em 1953, Silvio Pedrosa criou a representação do governo do Estado na capital da República e eu fui o primeiro titular, nomeado por ele. Passei 2 anos no exercício, deixei quando me elegi deputado e ele, como tinha ainda um resto de mandato, quase um ano de mandato, um ano de mandato, ele me pediu para continuar fazendo o serviço, já que a Assembleia só funcionava 4 meses. E eu continuei sem ônus para o governo do Estado, porque aí eu já tinha o subsídio de deputado. E ele foi corretíssimo comigo, eu evoco a memória dele com muita saudade, porque sempre nos demos muito bem. Brito sempre foi uma pessoa de equilíbrio e sensatez entre os contrários. Quer dizer, ele da UDN, não é? Com o apoio de Silvio do PSD. Exatamente. Agora, Brito, as cisões sempre marcaram a UDN. Em 50, né? De Sé. E em 54 também. Em 55, e 5 também. Jocelyn. E com em 60 Dinarte de novo com Perfeitamente. Aloysio. Por que foi aquela briga entre Dinarte e Aloysio? Porque Dinarte faria Aloysio governador com o pé nas costas. Veja bem, Aloysio foi talvez o responsável pela indicação de Dinarte para o governo. Porque Dinarte atravessava, como todo mundo sabe, uma dificuldade de ordem financeira nas empresas dele. Ele era um empresário muito bem sucedido, porém, como se dedicou mais à política do que à empresa, entrou em dificuldade. Bom, Aloysio, então, insistiu para que ele fosse o candidato, porque queriam que fosse o doutor Eider Varela, que tinha sido eleito deputado federal, com apoio de Café, que era o presidente da República. Aí houve uma reação, ninguém queria Eider, e Aloysio disse, o jeito que tem é ser Dinarte. Isso em 55. Em 55. Ele era senador de Na sucessão, Café ainda era o presidente da República. Na sucessão de Silvio Pedrosa. Aí, Dinarte, diante do apelo, terminou cedendo e foi o candidato a governador, com o Zé Varela como vice. Bom, aí Dinarte foi eleito e pediu a Aloysio que formalizasse umas sugestões para a administração dele. E Aloysio fez. Né, um plano de governo. Um plano de governo para ele. Um esboço de plano de governo. Quando ele leu, ele disse, Aloysio, está muito bom, mas você guarde para quando você for governador. Não adotou. Bom, então ele organizou o governo, prestigiou Aloysio, prestigiou mais de Djalma Marinho do que Aloysio, e foi por aí afora. Aloysio, então, houve... Qual a ligação dele com Djalma Marinho? De Dinarte? Sim. Aconteceu o seguinte, Djalma Marinho, patrasmente, como dizia Eudorico Paraguaçu, tinha sido deputado estadual do partido de Mário Câmara e João Café em 35. Ele foi constituinte em 35, a primeira vez, a segunda em 47, mas a primeira em 35. E aí houve
quando extinguiram os partidos que organizaram a UDN, Djalma veio para a UDN, cujos familiares de Nova Cruz já eram... Dinato convidou, e ele veio para a UDN. E houve, então, um certo constrangimento, porque o povo de Mário Câmara de João Café era odiado pela UDN. Não era puro de origem da UDN? Perfeitamente. Aí ele foi candidato a deputado federal. Em 45 não se elegeu. Em 50 também não se elegeu. E aí foi para estadual. Ele já era estadual em 50, mas não se elegeu. Constituinte foi bem. Em 58 houve eleição. Houve eleição para deputado federal e ele se elegeu. Eles eram desencontrados. Mas não ficaram sequelas em 58, não? Ficaram. Que levaram a esse apoio do Dinato? Ficaram perfeitamente. As sequelas não foram de 58. As sequelas foram de 54, quando José Augusto não se reelegeu. Ficou primeiro suplente. E Djalma tomou o lugar dele. Né? Aí surgiram sequelas. Em 58, que tinha eleição para o Senado, toda a UDN, boa parte da UDN queria que o candidato a senador fosse Augusto. Houve até um trabalho junto a João Agripino, Tarcísio Maia, para Dinato convencer os deputados Augusto. Uma espécie de prêmio de compensação. Como? Para o doutor Zé Augusto. Prêmio de consolação. Uma reparação a Zé Augusto, que era o candidato natural. Mas Dinato não quis porque já estava comprometido com Dizuí para fazê-lo senador. Nós estamos chegando na eleição de 60, que é um divisor na política do Rio Grande do Norte, mas no próximo bloco a gente conclui. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Estamos no terceiro e último bloco, nesta conversa no Memorial com o deputado Manuel de Medeiros Brito. Bem, chegou 1960, foi aquele divisor de águas, a UDN mais uma vez rachada e como diz Machado, como foi esse barco daí para frente? O doutor Aloysio foi para a Cruzada da Esperança, uma espécie de coalizão, né? A legislação eleitoral, inclusive, facilitava isso. Perfeitamente. Com a preterição de Zé Augusto para o Senado, as forças políticas que tinham apoiado Dinarte, a maior parte oriunda do Partido Popular, decidiram que na sucessão de Dinarte a conversa seria diferente. E assim houve um movimento para que a candidatura de Aloysio, que estava nascendo com o credenciamento que ele tinha construído ao longo do seu mandato de deputado federal, fez com que houvesse uma coligação com o PSD, com o PTB e com as forças políticas ligadas à direita e à esquerda, que era o partido de Djalma Maranhão e o Partido de Representação Popular, comandado por Manuel Rodrigues de Mello. Então, Aloysio conseguiu juntar todo esse povo, gregos e troianos, para apoiar a sua candidatura. E o vice escolhido, eu tive a honra de ser o emissário de Aloysio. Eu era deputado estadual, reeleito,
e fui o emissário de Aloysio para convidar Monsenhor Valfrido para ser o vice-governador do Estado. Luta grande com a igreja. Luta grande com a igreja, mas se conseguiu que o núncio apostólico desse o sinal verde. E Monsenhor Valfrido foi o candidato a vice-governador, consolidando a chapa. A esperança e a fé salvarão o Estado. Foi o lema da campanha da Cruzada da Esperança. E o resultado todo mundo sabe que foi uma lavagem, né? Djalma perdeu a eleição por mais de 30 mil votos. Aloysio organizou um governo com base nos partidos que o apoiaram e como foi o primeiro governo estabelecido do Rio Grande do Norte, com uma plataforma visando, sobretudo, a infraestrutura do Estado, que não existia, água, energia, telecomunicações, saúde, educação, turismo, educação, e foi por aí afora. Constituiu um governo de jovens, a maior parte dos auxiliares era formada de jovens, Geraldo Melo, Aloysio Bezerra, Agnello, no Gabinete Civil, por sugestão minha, e João da Mata Toscano Neto na agricultura, não é? E foi por aí afora. Então, era um governo de jovens. Ticiano Duarte, interior e justiça. Aloysio Bezerra, do interior e justiça. Depois Ticiano Duarte. Viu? Essa sua sugestão foi para deslocar Grimaldo Ribeiro? Foi porque Grimaldi tinha sido secretário de Educação e Cultura no governo de Dinarte e rompeu para apoiar Aloysio, graças ao Odilon Ribeiro Coutinho e a minha ingerência também. Recife da geração de 45, lutou contra a ditadura. E aí, esse grupo de jovens foi que começou a construir o governo de Aloysio que todos nós esperávamos. Aliás, não vamos perder o detalhe, é a única música de campanha onde já tem a própria plataforma de governo. Era um programa de governo, a música de campanha. E Aloysio, apesar dos percalços que marcaram a sua administração, por quê? Renúncia de Jânio Quadros, tentativa de deposição de João Goulart, impedindo que João assumisse o governo, o regime parlamentarista, depois a deposição de Jango, a morte do presidente Kennedy, que ajudou ao governo de Aloysio a construir a Cidade da Esperança. Todos esses percalços, não é, atrapalharam o governo de Aloysio. Imagine para o progresso. Mesmo assim, ele conseguiu construir um governo que até hoje o Rio Grande do Norte não teve. A meu ver, me perdoem os que divergirem desse conceito, mas eu considero o governo de Aloysio como o maior realizador do Rio Grande do Norte. Você veja como é a política, um registro que a gente não pode deixar. Em 62, eleição para o Senado, Djalma Maranhão, que apoiou Aloysio lá atrás, salvou a eleição de Dinarte para o Senado. Exatamente. Ele se lançou candidato, tendo como suplente o empresário Wilson Alves da Nóbrega, que era de Caicó, De Caicó, lá das nossas bandas. Mas a verdade é essa. Então, Aloysio conseguiu trazer a energia de Paulo Afonso, fundou a Telene, fundou a Casol para perfuração de Deu poços. origem depois a KR, né? Depois a KR foi no governo do senhor Valfrido. Deu origem à KR. Ampliou o abastecimento de água de Natal. E fez o sucessor. E construiu a Cidade da Esperança, foi o único estado brasileiro que conseguiu fazer o contrato com a Aliança para o Progresso. Foi pioneiro no Brasil. Pois é, do único estado brasileiro. Fez o sucessor Monsenhor, o qual o senhor também foi auxiliar. E eu fui chefe do Gabinete Civil do Monsenhor Valfrido. Isso um bloco agora, é bem rápido, né? Boa. Me diga uma coisa, naquele tempo os jovens gostavam da política, participavam da política, não é? É verdade. Hoje, Brito, há uma ojeriza, os jovens de hoje, a política. Salvo que a geração da UNE, de Zé Serra, né? Depois veio aquele Ricardo João Faustino, Aldo Arantes, os mais velhos, Bertone Portela, Grimaldo Ribeiro, Thales Ramalho, que foram daquela UNE, né? Pós-guerra. Hoje há um descrédito total com a classe política. Por que isso, Brito? Isso pelo mercantilismo que foi implantado na vida pública brasileira. Hoje, quem não tiver dinheiro não se elege. Lamentavelmente, a realidade é essa.
Quem não tiver muito dinheiro para gastar na eleição não se elege nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem senador. Essa decisão recente do Supremo, o senhor concorda, né? Concordo, Fim do financiamento acho que de vai campanha. baratear o custo das campanhas. Porque quanto mais dinheiro, mais disputa. Vai obrigar os candidatos a participar de campanha, gastar só de sapato, Perfeitamente. voltar aos velhos comícios, Como era mesmo com a antigamente, internet como e a era televisão. antigamente. Como era antigamente. Exatamente. Como era antigamente. Vamos acelerar um pouco. Brito, eu queria a sua opinião sobre o governo do Monsenhor Alfredo. Olha, o governo do Monsenhor Alfredo foi também de muito progresso para o Estado. Ele sucedeu a Luiz depois de, como eu falei, de ter implantado uma infraestrutura, e o Monsenhor Alfredo deu prosseguimento a essas obras iniciadas por Aloysio, como a energia de Paulo Afonso, que ele levou a outros municípios do Estado que não tinham recebido ainda, a Telemar, a Telerne, hoje Telemar, que ele também levou a outros municípios, inclusive na minha cidade. Monsenhor Alfredo prosseguiu com o plano de pavimentação de estradas, levando a estrada do Siridó de Santa Cruz a Caicó, inclusive construindo as obras de arte, não é? Continuou também com o plano de Aloysio de aumentar as escolas, não é? Enfim, ele deu prosseguimento às obras iniciadas por Aloysio e fez outras iniciativas do governo dele, como foi a ponte de Igapoca. A primeira ponte foi construída Foi, por Monsenhor. Não é verdade? E outra coisa, Monsenhor, muito importante, você deve frisar, ou você esqueceu de frisar, ele foi quem foi o pioneiro aqui na pacificação do Estado. Perfeitamente. Ia ao Palácio. Monsenhor Duarte ia ao Palácio. Exatamente. Recebia a oposição em Palácio. Monsenhor pacificou o Estado. Sem dúvida nenhuma. Não é, Brito? Não tenha dúvida que o movimento de 64 estimulou isso, não é? Mas o Monsenhor Alfredo, que era um homem cordato, de muito bom trato. Você é um padre também, né? Exato. Né? Mas então foi um governo realizador. Eu posso até ser considerado suspeito porque fui auxiliar dele, mas tive o prazer de testemunhar as grandes iniciativas do governo dele. Brito, a Luiz puxou aí o governo de Monsenhor, para você dar assim um exemplo. Qual a figura para vocês mais importante dos nossos governadores durante a República Velha? Um ou dois? Na República Velha, eu citaria, eu não alcancei, eu não era nascido nesse tempo, mas pelo que eu conheço da história, 2 homens marcaram o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Alberto Maranhão e Juvenal Lamartine, na República Velha. A meu ver, são os 2 grandes nomes da República Velha do Rio Grande do Norte. Aliás, o Lamartine, com Zé Augusto, né? Foi quem sepultara a oligarquia. É verdade, Alberto Maranhão. O grupo do Siridó. Exatamente, o grupo do Siridó. Mas vamos para frente. Cortez Pereira, tinha outro nome? Tinha outro nome para nomeação pelos governos militares? Os nomes... Desuí. O grande concorrente de Cortez foi Desuí. Mas Cortez teve o apoio geral também, era um homem ameno, competente, sério, decente, siridoense, isso ajudou também, e foi o escolhido pela Revolução, sem contestação de quem quer que fosse. Também um governo inovador. Um governo inovador, planejou as coisas, realizou obras, implantou aquele projeto de Serra do Mel, que foi muito importante. Camarão. Construiu o centro administrativo, que o Rio Grande do Norte não tinha, o governo do Estado não tinha onde se instalar, não é? E criou o projeto Camarão, que foi uma grande iniciativa do governo dele, não é? E foi um governo de paz também. Investiu muito também em recursos minerais. Exatamente. Estudos profundos. Esses documentos ainda estão nas gavetas do governo. É só buscar. Marcou bem a passagem dele pelo governo do Estado. O Brito, dizia o baiano Antônio Balbino que o maior erro do governo militares, da Revolução do golpe, não vem a ter, foi extinguir os partidos. Eu Naquele concordo. tempo, tinham 13 partidos, os quais 6, o DN, PSD, PTB, PDC, PTN, PSP de café, PSP. continha, Luiz, todos os estratos sociais da sociedade. Exatamente.
Eram 13. Hoje são 33 parques. E surgindo mais. E tem mais 30 na fila. Exatamente. Acho que foi bem um erro. Você acha que bem um erro? Foi isso? Eu acho que isso é um equívoco. E o país não aguenta um número tão vultoso de partidos políticos. E termina-se de miliguindo porque não elege ninguém e termina se exaurindo. Brito, virou hoje é criar parque não é negociada. Exatamente. É um tema que eu também gostaria de não deixar sem um registro. Brito foi auxiliado do governo Maia. Foi secretário de Interior, Justiça e Segurança. Era uma pasta só, com os 3 pepinos. Como se resolve a questão da segurança hoje? Hoje não está fácil porque deixaram chegar ao ponto em que nós nos encontramos. Na época em que eu fui secretário de Segurança, que faz 21 anos que eu deixei, a crise era muito menor, a segurança era bem diferente de hoje. Não havia o desemprego que hoje graça em todos os quadrantes do país e do Estado, e as condições eram bem menores. Por outro lado, a eficiência das forças que tinham a responsabilidade de garantir a segurança era diferente, havia respeito. As equipes que funcionavam, eu fui cercado por uma equipe de policiais decentes, competentes, que contribuíram para que eu tivesse um desempenho satisfatório à frente da Secretaria de Segurança. Cito, por dever de justiça, a figura do delegado Maurílio Pinto de Medeiros, que foi um grande auxiliar e muito responsável pelo que ainda hoje se lembra, pelos atos que ainda hoje são lembrados no meu desempenho à frente da Secretaria. A condição hoje é muito diferente. Primeiro... A crise do sistema penitenciário. A crise do sistema penitenciário. Nós tínhamos construído, no governo do Monsenhor Valfredo, a penitenciária João Chaves. A marginalidade partidarizada. Viu? PCC, não sei o quê. E hoje as cadeias têm mais hóspedes, como eu costumava chamar, do que vagas. Então, isso concorre para um desenlace do sistema. A realidade é essa. As condições são precárias, os setores encarregados da segurança pública dispõem de menos meios e de uma demanda estratosfericamente superior. Então, essa é a razão da dificuldade porque se encontra a segurança pública do Estado e do país. Não é só privilégio do Rio Grande do Norte, não. Do país. Como é que você vê, analisa a situação nacional hoje? A crise econômica, a crise política, a crise moral que o país atravessa? Olha, eu vejo com muito pessimismo porque nunca vi, eu tenho 87 anos de idade, acompanho a política nacional desde 1945 e nunca vi uma situação de descalabro, de respeito à sociedade, como estou vendo no momento. Infelizmente, o governo federal perdeu a credibilidade que ainda restava e hoje está à procura de uma saída que não encontra. A realidade é essa, lamentavelmente. Lamentavelmente, nós estamos nos aproximando do final do programa. A gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Porque Brito é inesgotável o conhecimento dele, né? E a memória. Mas eu queria encerrar o programa, Brito. Brito hoje, ele exerce sem qualquer remuneração, preside 2 entidades mantenedoras. A outra tem remuneração. Uma só, né? Entidade mantenedora, né? Você conheceu o cidadão Manuel Varela Santiago Sobrinho? Tive o privilégio de gozar de sua convivência. Foi um extraordinário homem, um benfeitor do Rio Grande do Norte. Hospital Infantil Varela Santiago. Criou obras para acudir a população, desde a infância até a maturidade. Dr. Varela Santiago foi o responsável pela criação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do Norte,
que hoje mantém o hospital que tem o seu nome, transformado em hospital graças ao governador Aloysio Alves, que insistiu com ele neste sentido. Por outro lado, ele foi o fundador do leprosário, né, para atender, graças a Deus, hoje não existe mais essa doença, mas para atender os ancenianos, né? E foi também presidente da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Eu hoje tenho a satisfação de sucedê-lo na presidência da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, que mantém a escola doméstica, o Complexo Henrique Carciano e o Centro Universitário, as duas primeiras dirigidas pela professora Lucila Ramalho, sobrinha neta de Dona Noilde Ramalho. E o Centro Universitário, dirigido pelo reitor, professor Daladier Pessoa Cunha Lima, ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No Instituto de Proteção à Infância do Rio Grande do Norte, eu sucedi também ao Dr. Varela Santiago, mantendo o hospital que hoje tem o seu nome, cujo diretor superintendente é o Dr. Paulo Xavier Trindade. De modo que me sinto muito honrado em suceder esse inesquecível amigo que me dava o prazer da sua convivência e do seu apoio. Quem foi Machado Lopes? Machado Lopes foi um general É o apelido que de Machado. comandava o terceiro... Brito tem essa, né, característica. Machado não vai Lopes encerrar foi um o programa general sem esse lado. que comandava o terceiro exército sediado do Rio Grande do Sul e que foi quem garantiu a posse de João Goulart em 1961, Botou pilha em Brizola. quando Jânio Quadros renunciou ao mandato e ele era o vice-presidente da República. Machadinho, quem foi Brito Velho? Brito Velho é um deputado do PTB gaúcho, um homem zarrão, certo? Muito atuante na Câmara Federal. Daí o chamado de Brito Velho, em homenagem ao velho gaúcho. Os dois trabalharam no governo do Estado. Fomos colegas de E governo. trocavam apelidos. Lamento, o tempo esgotou-se. Muito obrigado, Machadinho, pela presença. Muito obrigado, deputado Manuel de Medeiros Brito. E eu Nos honrou agradeço ao meu querido conterrâneo e amigo, Aloysio que Lacerda, não sou coordenador de comunicação Machado da Lopes. Assembleia. Vamos fazer essa correção. e a Machado Eu Lopes, colaboro com a TV Assembleia. pela oportunidade de mais uma vez estar aqui em contato com a minha comunidade, a que eu tenho a honra de pertencer. Muito obrigado ao telespectador e até a próxima.